Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que já estão aqui e que com certeza sentem a presença do amparo dos amigos espirituais que nos recebem muito bem. E quando nós adentramos na casa, a gente sente os bons filhos que aqui estão. E na noite de hoje, nós vamos receber uma amiga de uma casa co-irmã. Mas antes, nós vamos ler um trechinho do Evangelho e fazer a nossa prece de início. É lá do capítulo 10. Uma mensagem, um trecho de uma mensagem de um espírito do bispo de Leder, em Bordeaux, de fé. Ele diz assim: caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poderes galgar o cume da montanha do progresso. É esse o objetivo da nossa estada aqui neste mundo: progredir e evoluir espiritualmente. E a chave para isso é a caridade, a indulgência. Então, que neste momento possamos levar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus a dádiva da existência, tantas oportunidades que Ele nos concede, justamente para isso, para o nosso progresso e a nossa evolução espiritual. Temos um guia, temos um modelo que ilumina a nossa estada, o nosso caminho, que nos auxilia a desvencilharmos os nossos defeitos, as nossas imperfeições, para chegarmos mais perto do Pai. Jesus, nosso Mestre querido, que Ele possa continuar nos auxiliando e nós possamos abrir a nossa alma para ouvir a sua mensagem que ainda continua, porque a sua presença envolve toda a nossa terra, nos auxiliando a bem viver nesse aprendizado de amor. Muita paz em nossos corações, que assim seja. Então é com muita alegria que nós vamos receber na noite de hoje nosso amigo do Mãos Unidas, da Casa Espírita Mãos Unidas, o Gemir Tassi, que vai nos fazer refletir sobre um tema bem importante a todos nós. Gemir, esteja em nossos corações, lembrando sempre que ela nunca deixará de estar presente. Nós é que precisamos aprender a abrir um pouco mais os nossos corações para que ela se faça vívida em nossos corações. Todas as vezes que tivermos qualquer espaço de dúvida ou de receio, lembremos-nos imediatamente do Mestre Jesus e busquemos em sua figura, em sua mensagem, o alento que nós precisamos. Nossa Lenice citou durante a prece que a mensagem do Cristo ainda está entre nós. Eu fiquei a refletir, são mais de 2000 anos que Ele nos passou a lição
E quando nós perpassamos, hoje ainda, os seus textos, parecem-nos tão atuais. E eu fiquei a me questionar, será que é porque a mensagem tem esse condão e tem de atendermos em todas as épocas da humanidade? Ou será porque ainda estamos tão próximos daquele aos quais ele dizia essa mensagem? Será que evoluímos tão pouco assim? Quero crer que não, que estamos evoluindo e é isso que importa. O nosso abraço fraterno da Casa Espírita Mãos Unidas, de uma forma muito carinhosa. Nos sentimos uma espécie de filho desta casa, mas antes de mais nada nós nos sentimos irmãos em tarefa espírita, e por isso nos congratulamos com este ano de tanta alegria que há de ser para todos aqueles que se ligam de alguma forma ao Centro Espírita Fraternidade. 100 anos de atividades ininterruptas não é coisa para qualquer um, não é para qualquer centro espírita. E sendo esse farol no movimento espírita de Cruz Alta, em todos os tempos, servindo-nos de exemplo, de conduta, de ação, confessamos que nós, da Casa Espírita Mãos Unidas, que aliás no nosso início estivemos muito presentes no Centro Espírita Fraternidade, nós sempre nos espelhamos muito na nossa forma de agir do Fraternidade. Uma das coisas mais lindas que eu vi acontecer no movimento espírita nessa caminhada toda, e eu digo isso porque eu comecei a acompanhar o movimento espírita de Cruz Alta lá na década de 80, final da década de 80, 90, 2000, 2010, 2020. São pelo menos 40 anos de presença no Centro Espírita, no movimento espírita de Cruz Alta, e eu nunca vi um gesto tão grandioso, lindo, como nós assistimos há bem poucos dias atrás, quando a nossa casa precisou fazer uma pequena reforma, uma reforma, e nós precisamos de um teto, e o Centro Espírita Fraternidade se ofereceu praticamente para fazer isso por nós. Ficamos em torno de 3 meses aqui dentro. E é só olhar as imagens da nossa casa agora, quando nós tiramos as fotos das palestras, a quantidade de folhagens que nós temos lá agora e que não tínhamos. Era uma forma de nós dizer, fraternidade, nós assimilamos a lição. Faço questão de deixar isso bem claro, não vi nenhum momento um gesto de tamanha grandiosidade que nos gerasse tanta gratidão e reconhecimento como aquele do Fraternidade para conosco. O nosso eterno agradecimento à Fraternidade e esse carinho imenso que já tínhamos só se engrandeceu a partir disso. Voltando-nos, lembrando que todos os sábados à tarde, a partir das 14 horas, das 14 às 15 horas, na Rádio Cruz Alta, na Rádio AM 140 MHz da Rádio Cruz Alta, um programa espírita promovido pela União Municipal Espírita. Todos os sábados. Nesse sábado, especificamente esse sábado próximo agora, nós receberemos o nosso Amaral de Panambi, o José Francisco do Amaral, na Rádio Cruz Alta, pelas ondas da Rádio Cruz Alta e pelo Facebook da Rádio Cruz Alta também. Portanto, se nós não temos o radinho, é só sintonizar no celular pelos apps que nos permitem sintonizar rádios, ou pelo Facebook da Rádio Cruz Alta. Podemos acompanhar esse programa. O José Francisco do Amaral, nesse sábado, nos trará esse tema. Bem-aventurados os aflitos. O tema em si já é magnífico. E sendo na voz, na inteligência, na sensibilidade do José Amaral, é um convite e tanto. Vamos acompanhar, vamos divulgar esse programa espírita da Rádio Cruz Alta, no sábado às 14 horas. Vamos começar com uma frase. Talvez não tenha muito a ver com o que nós vamos comentar adiante, mas tem a ver sim, porque nós vamos saber fazer as conexões depois. Nós fomos buscar lá nas redes sociais um videozinho que nos traz uma mensagem um tanto hilária pela forma com que ela é colocada. É o filme
a arte cinematográfica do desenho, trazendo-nos uma lição de uma sensibilidade, de uma oportunidade que não tem par. É a superação total de uma situação de raiva, de gana, sendo enfrentada por um abraço, um ingênuo abraço. Olhem só. Você está com raiva. Precisa de um abraço. Não, Gwen, eu não preciso de abraço. Eu disse sem abraço. Luta! Vai fazer você sentir melhor. Olha a insistência. Dá pra me soltar? Tá melhor agora? Não. Então ainda não fez efeito. Está bem agora? Então precisa mais um pouquinho. E a insistência até vencer o ranço. Essa cena é linda, de um filme de desenho, que enche a alma da gente de uma mensagem. Não há o que não possa ser vencido com carinho, com a solidariedade, com o sentimento de solidariedade, de fraternidade. Ele disse que não precisava de abraço, mas ele insistiu e mesmo assim foi. E se você não está bem ainda, é porque ainda não fez o efeito necessário. Uma pequena pausa agora para nos recuperar a respiração. E vamos em frente. Você está com raiva. Aqui. Olha o pequeno detalhe lá em cima da faixa amarela. Nós usávamos, quando estávamos aqui nos nossos anúncios das nossas palestras, essa chamada, atenção, estamos em reforma. Nossas palestras estão lá no Fraternidade. Eu mantive essa chamada só pelo carinho. Nós fomos encontrar lá na Seara Espírita do ano 26, no número 303 do jornal Seara Espírita de Santo Ângelo, uma matéria do Gustavo Bassani com esse título: O Verdadeiro Tesouro Espiritual. Só quando eu vi o título eu já sabia, aqui tem conteúdo. O verdadeiro tesouro espiritual. Vamos meditar sobre essa questão. Onde é que está esse tesouro? Nós falamos tanto no discurso espírita em reforma íntima, reino de Deus, reino dos céus, tesouro do Espírito. Vamos refletir sobre isso. Começando, nós pedimos permissão para o nosso passante para incluir o texto no seu texto. Com esse ensino de Jesus. Quando Jesus nos diz: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde as traças e as ferrugens corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas juntai para vós tesouros do céu, onde as traças nem as ferrugens corroem, e onde os ladrões nem escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o vosso coração. Não acumuleis tesouros na terra. Não acumular quer dizer não demais. Não acumular demais, porque esses vão nos prender na condição humana terráquea. Mas acumuleis aqueles outros tesouros que não há como perder, que não se corroem com o tempo, que não podem nos ser retirados nunca. O saber, a sabedoria, o amor, esses tesouros nós precisamos acumular urgentemente, nunca esquecer essa chamada de Jesus. A importância e a necessidade de sabermos acumular o que realmente fica conosco e que nos é importante. Quando nós estamos na Terra e vemos aqui falar, ouvir um discurso espírita, não vamos pensar que nós estamos aqui pregando para a vida espiritual para depois da morte. É para o Espírito. E o Espírito é. Agora o depois é. Não interessa se está na matéria ou se está depois da matéria. Mas nós não podemos esquecer jamais que a vida não acaba com o Espírito. E é isso que importa. O Espírito sobrevive e esses tesouros do Espírito estarão conosco, serão a nossa salvaguarda.
a nossa derrocada. Mas a nossa salvaguarda estará assim naqueles tesouros verdadeiros que nós acumularmos para o Espírito. E eu não estou dizendo para o Espírito depois que nós encarnar, é para o Espírito. Vale, portanto, desde já, nesse momento. É esses tesouros que nós precisaremos, porque ali é onde estão os nossos maiores tesouros, os nossos maiores interesses, ali está o nosso coração. É ali que nós nos prendemos. Quando os tesouros são da matéria, é ali que nós nos prendemos. E vamos ficar presos àquilo mesmo depois do desencarne do corpo. Há um quadrinho que eu acho muito interessante, que às vezes a gente encontra na internet, que me põe para pensar. Nas portas do céu, interessante que nas portas do céu há a imagem da morte, aquele da vestimenta longa e negra, com aquela carranca de fantasma, de sei lá o que, e com uma foice da morte, na porta do céu. Mas vá lá, é a forma que o autor conseguiu retratar a ideia que ele queria expor, que era dizendo àquele cidadão que chegava às portas do céu com uma maleta de dinheiro, e ele diz: deixa ali, tu não vai poder usar isso lá. É a morte avisando que esses bens ficam, não tem como levar para o céu. É uma mensagem um tanto quanto satírica, mas muito própria, porque dá um recado. E às vezes é dessa forma brincalhona, divertida, que nós conseguimos dizer na prática o que é que as pessoas precisam prestar atenção. Aquele dinheiro, aquele poder, aqueles bens ficaram, porque o espírito se prende ao que nós mais amamos. E se o que nós mais amamos são os nossos bens terrenos, estamos presos. Este ensino de Jesus, como todos, é atemporal. Valia para aquele tempo, vale para agora. Valeu em toda a Idade Média, no pós-Idade Média, vale para agora e valerá para nós no nosso futuro. Aqueles espíritos primários, que éramos nós, aos quais ele falava lá há 2000 e poucos anos atrás, não vamos dizer 2026, vamos dizer 2000 e poucos anos atrás, quando ele falava, e provavelmente era para nós, éramos espíritos ainda um tanto quanto simples, acordando os primeiros sonhos com a espiritualidade. Valia. Hoje que temos a doutrina espírita nos esclarecendo tanto sobre o mundo espiritual, ainda vale, porque ainda estamos muito presos à nossa materialidade. Então o ensino não tem tempo, transcende as barreiras culturais e religiosas. É para aquele povo, é para o povo hebreu, é para os romanos, é para os hindus, de todas as religiões, os católicos, os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos umbandistas, e de uma forma muito especial para nós espíritas. Essa mensagem ela é atemporal e não se prende ao espiritismo, ao cristianismo, porque os valores da alma são para toda a humanidade, independente de onde nós viemos a reencarnar nesta oportunidade que tomarmos contato com a mensagem do Evangelho. É atemporal, é para todos os tempos, é para todas as culturas e qualquer das religiões que nós venhamos a enfrentar esses textos do Evangelho. Eles nos ensinam sempre, porque os valores do Espírito independem de onde estamos e o que estamos fazendo. Qual é a minha religião? Não interessa. Eu vou para a espiritualidade um dia e precisarei dos tesouros da alma. Ela chama a refletir sobre o que é eterno e espiritual. Este é o recado de Jesus. Olhe para dentro da sua alma, para o espírito. As riquezas materiais são efêmeras, não vão conosco a lugar nenhum. E
lembramos daquelas sessões mediúnicas em que irmãos nossos, acontece muitas vezes, reiteradamente, irmãos que se apresentam na mesa mediúnica reclamando que alguém está vilipendiando os seus bens, está pegando, está vendendo, está gastando, e eu não posso fazer nada. Olha o nível de prisão desses irmãos nossos já na espiritualidade, por apego aos bens materiais. O espírito é eterno. Os bens materiais são efêmeros, acabam ou ficam para trás. Acabam ou ficam para trás. Nós não podemos levá-los conosco. No contexto espírita, a jornada espiritual é o que realmente importa. Não é por outra razão, não é isso que nos ensina a espírita, e talvez esteja aqui a melhor mensagem espírita, quando ela nos acorda para a realidade espiritual e que nos mostra que nós estamos reencarnados e vamos reencarnar ainda outras vezes. Não é por outra razão senão o espírito. Há umas classificações da nossa Terra que eu acho extremamente interessante, válidas porque elas têm algum conteúdo e algumas razões para defender. Hospital, presídio, não sei o que mais lá. Presídio, porque ainda somos muito endividados e de repente somos obrigados a voltar para saudar um pouco. Não estamos todo errado. Hospital, porque somos doentes ainda, temos muito ainda o que corrigir, o que curar em nós. Mas a que realmente cola e que é verdadeira integralmente é quando nós chamamos a nossa terra de escola. Porque mesmo a expiação é uma lição. Mesmo, eu vou evitar usar a palavra punição, porque não existe punição, mas todas as dores e sofrimento que nós mesmos cultivamos, que vem para nós numa vida qualquer, é lição de aperfeiçoamento do espírito, escola. Então, nós só reencarnamos porque precisamos evoluir como seres espirituais. Nós não somos daqui, nós estamos aqui, e estamos porque precisamos, mas é passagem. E esse ensinamento espírita tem como base a crença na imortalidade da alma, a reencarnação, o cultivar das virtudes, que é a transformação, a reforma e tudo mais, evolução espiritual. Esta é a base do ensinamento espírita. A crença na vida espiritual, na imortalidade da alma, complementando o pensamento anterior, é talvez a melhor lição que o Espiritismo tem para nos ensinar. A imortalidade da alma. Porque no momento que nós tomamos consciência de que não morremos, definitivamente não morremos, e hoje já não é uma crença, é uma ciência que demonstra a sobrevivência do espírito, clara e objetivamente, graças ao estudo espírita, nós podemos ver o espírito sobrevivente e imortal para a eternidade. Os valores da nossa vida, conforme nos ensina Allan Kardec, mudam 180 graus. Numa outra oportunidade eu disse 360, aí teria que fazer toda a volta e voltar no mesmo sentido. Não, é 180. Muda completamente os nossos valores no mundo, quando nos damos por conta do Espírito, da sobrevivência do Espírito. A reencarnação é esse processo de repetir lições sempre que se fizer necessário. É a oportunidade do Espírito retornar, é de se construir através da justiça divina, que desta maneira nós percebemos todos estamos nas mesmas condições. Alguns já passaram de fase, já estão na fase seguinte, outros vêm vindo um pouco mais antes, outros já se foram adiante, mas todos passam pelo mesmo processo. E a reencarnação está aí para nos ensinar isso. Nós estamos a caminho da eternidade. E a reencarnação é a oportunidade de nós irmos nos aperfeiçoando para chegar lá. E para isso precisamos
precisamos cultivar as virtudes da alma, a bondade, o amor, a paciência, a indulgência, a misericórdia, a benignidade, a bondade, enfim, a humildade, que é a base de todas, e a caridade, que é o côntuplo de todas as virtudes. Precisamos cultivá-las. Cultivar quer dizer trabalhar, podar quando necessário, limpar o entorno, dar água, dar fertilizante para que ela cresça. Isso é cultivar. Por isso a palavra cultivar virtudes. E buscar a nossa evolução espiritual. Alguns temas se repetem, então nós vamos simplificar por agora. O verdadeiro tesouro é o crescimento moral e espiritual. O amor ao próximo, a caridade. Estes são os verdadeiros tesouros que nós precisamos cultivar. Acumular o máximo. Esse nunca tem demais. Esses tesouros nunca são demais. Quando nós chegarmos ao nível de não queria subir tanto, mas de um Chico, qualquer um deles, o Papa, o de Assis, o Lawrence, o Cândido Chico, tem tantos Chico para nós citar. Vamos parar por aqui. Aí sim, nós estamos num bom nível, podemos nos espelhar nesses. O amor ao próximo, a caridade, a caridade. Algumas práticas necessárias, que se fazem necessárias quando nós objetivamos em nossos corações, em nossa alma, acumular esses bens. Algumas práticas. Desapego material. Vejam que é desapego, não é abandono. É só diminuir esse apego excessivo aos bens materiais. Desapegar-se das riquezas materiais. Entender que elas são úteis e necessárias, no entanto, para enquanto aqui estamos. Elas são importantes, são inevitáveis e nós temos direito a isso. A própria Constituição da vida nos permite o direito de acumularmos bens. O que nós não podemos é nos apegar tanto a ponto de não conseguir ir à frente, nem com a morte do corpo. Porque aí estaria configurado o apego excessivo. E é esse o nosso problema. Quando nós nos apegamos à minha fortuna, os meus bens, à minha família. Me perdoe, Isabel, falar dessa forma, mas a minha família não é minha. Eles são seres independentes. A minha família é a humanidade inteira. Aí sim eu posso me incluir. Eu tenho deveres com aqueles que compõem o grupo familiar. Deveres mais imediatos, mas não absolutos. Ali tem que começar o exercício do desprendimento. Meu filho casou-se e foi morar lá em outra casa. E eu tenho que entender isso. Porque ele é um ser independente e que está construindo a sua história. Eu não posso dizer, abandona ela e volta para cá. Não tem nem como acontecer isso, né? Não significa rejeição à prosperidade. Não é isso que nós estamos falando. A rejeição à prosperidade. Não. Nós temos direito a prosperar econômica, social, cultural, tudo que o mundo nos permitir, desde que justo e corretamente. Nós temos esse direito. O problema é quando isso rouba o nosso espírito. Mas prestemos atenção na expressão prosperidade. Importamos das Américas não, porque a América é todo o continente, dos Estados Unidos, importamos de lá uma teoria da prosperidade, e que não sei se mal versada, ou mal explicada, ou mal entendida por nós, mas ela está errando, essa teoria da prosperidade está errando no ponto, no foco.
a que isso deveria estar sendo objetivado. Como disse, nós temos direito à prosperidade, mas o problema é que nós estamos entendendo essa teoria da prosperidade como se fosse unicamente humana, material. Eu tenho direito de enriquecer, de ter poder. Tenho. Mas e a prosperidade espiritual, moral? Esta é que nós precisamos alimentar, esta prosperidade. Nós temos direito à prosperidade humana, econômica e tudo mais. Mas não podemos nos perder só neste caminho. O apego nos distancia dos valores profundos. Quando nós nos apegamos tanto aos bens terrenos, e ao ganhar, e ao vencer, e ao lutar neste mundo e para este mundo, nós nos distanciamos dos valores espirituais. Eu não estou pregando aqui que nós vamos ficar agora menos ricos ou mais pobres. Não é essa a questão. É saber alimentar em nós aqueles valores que são eternos. Gratidão e compartilhamento é uma forma de nós já estarmos abrindo espaço na nossa alma para esse desapego e, portanto, para construir os verdadeiros valores. Usar os recursos com responsabilidade. Isso quer dizer, tudo que nós temos nos serve sim, mas que não sirva apenas para a nossa vaidade e nosso orgulho, que atenda à necessidade que circula em nosso entorno, de todos. Nós não podemos esquecer o irmão que está ali passando necessidades. Os nossos recursos têm que servir a nós e aos nossos. Nós não podemos achar que tudo vem para que eu me engrandeça perante o mundo e esqueça do mundo. Nos alerta a boa filosofia, nos ensinada pelo Cristo, que nós não vamos adiante enquanto não resgatarmos o último item, a última vírgula. Enquanto tiver um irmão nosso no nosso meio, no meio em que nós estamos, passando fome e frio, nós não temos direito de ir adiante. É isso que nós aprendemos com o Evangelho. Portanto, nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de pensar no outro, principalmente naquele que precisa mais. Isso quer dizer o quê? O que nós estamos fazendo aqui, temos que fazer mais um pouco. Isso eu estou dizendo para mim, não para vocês. O que eu estou fazendo ainda é muito pouco. Então, usar os recursos que nos são destinados e logo ali adiante nos serão retirados, nós teremos que deixar para trás, usá-los enquanto estão sob nossos poderes com responsabilidade, para que eles não sejam motivo de perda para nós. Compaixão, outra prática urgente e inevitável, é um pilar essencial. É essencial que nós tenhamos compaixão com a dor de todos. Que a gente entenda a situação de todos. Eu não estou falando do pobre, eu estou falando daquele que nos pede socorro, às vezes dentro de uma belíssima de uma mansão. Nos pede ajuda. Principalmente a nós espíritas. Quantas vezes nós somos visitados, às vezes fugitivos, mas somos visitados por pessoas que têm bastante riqueza e que nos pedem ajuda, porque esses valores estão dentro do centro espírita e esses valores estarão à disposição de todo e qualquer. Então a compaixão é para com todas as criaturas. Essa é que nos leva à caridade. Sem esse sentimento de compaixão, nós não vamos ser caridosos, porque a compaixão ela é fruto natural da humildade, e não se alcança a caridade sem humildade e sem o sentimento de compaixão. E quando sentimos esse sentimento que nós estamos chamando de compaixão, nós nos mobilizamos a atender o outro. Isso chama-se caridade, como dizia antes, a caridade. Esta prática sim é fundamental.
A caridade é a virtude, é a somatória de todas as virtudes em ação. Se a base de todas as virtudes é a humildade, o ápice onde todas as virtudes se encontram é na caridade, no amor ao próximo, na ação em benefício de todo e qualquer. Às vezes sem objetivo claro, mas pelo amor, pela compaixão, pelo carinho, nós nos colocamos em ação. Isso chama-se caridade. Não apenas ajudar. Ajudar é o começo, é o inevitável, é o que precisa ser feito agora, imediatamente. Como nos ensina a escola pública, pelo menos a nossa aqui as crianças têm na escola a certeza de que vão se alimentar. Por quê? Que a escola de repente tem que botar alimento no prato das crianças? Porque uma cabeça com fome, um corpo faminto, não pensa, não aprende. Então nos ensina a escola pública que nós precisamos atender às necessidades mais imediatas, para depois pensar no aprender. Então ajudar, mas ajudar não é tudo. Todas as vezes que nos desprendemos a ajudar alguém, vá junto com essa ajuda algo mais que parte do nosso coração, abençoando aquela atitude, aquele ato, e aí sim estaremos fazendo caridade. Quando a pessoa, mesmo tendo que receber o básico da comida ou da roupa, ela sinta-se grata e feliz pela presença de você ali naquele momento. Então ajudar sim, mas não ficar só no ajudar, algo mais que parta do nosso coração. Nutrir a caridade em nós. Se não temos o sentimento completo da caridade, vamos nutri-lo. Um pouquinho de bondade que nós já temos, vamos nutrir. Começar com os nossos mais imediatos, na gentileza, no carinho, na solidariedade com aqueles nossos, e aí nós estaremos aprendendo os sentimentos que nos levam à caridade verdadeira. Nutrir a caridade em nós, ir ao encontro daqueles que precisam, conforme nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, as necessidades ocultas, porque aquele que realmente precisa, ele não consegue ou não quer vir até aqui pedir ajuda. Grande parte deles, os que mais precisam, não conseguem vir aqui buscar ajuda. Nós temos que ir até lá. E esses, nós temos que ir até lá. É quase que obrigação, pelo menos obrigação moral, nós irmos ao encontro daquele que mais precisa. Porque esse não vai vir aqui dizer, eu estou passando fome e preciso de ajuda. Quantas vezes nós fizemos nossas programações, aqui não é diferente, na casa espírita, e muitas daquelas famílias nós tivemos que ir lá buscar, para poder vir até o centro. Participar da brincadeira, receber alguma coisa, tiveram que sempre buscá-las. O nosso irmão Vilmar Escapim, ele raramente vai para o centro espírita sozinho. Ele passa ali na igreja, ele passa lá, sabe? E leva alguém com ele, quando vai para as atividades espíritas. E eu acho isso um dos gestos mais lindos que ele faz. Quando ele vem, ele faz a volta na cidade para passar na casa de alguém e trazer junto para o centro espírita. E atender a necessidade daquele que não consegue ir até lá. Deus auxilia o ser humano através dos seus sentimentos. Através de nós somos o socorro de nós mesmos. Nós somos o socorro de nós mesmos. Então Deus, ao atender-nos, atende-nos por nós. Ele não vai vir do céu. Lembra aquele desenho de uma mãozona que vem lá do céu? Não é. Aquilo é uma configuração de alguém que não sabia como dizer ou como desenhar e desenhou uma mão que vem de uma nuvem socorrer a nós. Não, Deus não faz assim. Deus chama um de nós para atender aquele que precisa. Lembram a imagem, aquela também das redes sociais, daquele cidadão de joelho com as mãos postas em cima de um telhado, após uma enchente, rezando para que Deus o salve. E ali passou um helicóptero, passou um jet ski, passou um barco, passou um navio, passou um tronco nadando, passou um animal nadando, e ele continuava rezando, que não precisa, pode ir adiante, que
Deus vai me salvar. E acredite, quando ele chegou na espiritualidade, reclamando que Deus não salva, alguém disse, mas pelo amor de Deus, passou por lá, Deus mandou para ti um barco, mandou um jet ski, mandou um tronco para se agarrar no tronco e seguir adiante, mandou um animal nadando para que você se agarrasse nele e pudesse ir adiante, mandou um jet ski, um barco, aqueles inflaram, e você continuou ali. Mas você tem que fazer a tua parte, Deus te salvou, você que não subiu no barco. Então, como dizia, nós é que nos salvaremos a nós. Autoconhecimento. Busca constante pelo autoconhecimento. Olhar para as nossas emoções, para as nossas reações. Principalmente quando estivermos como aquele patinho, com raiva. Olhar para dentro de nós, por que eu fico com raiva por isso? Quantas vezes eu me peguei pensando, mas isso me atinge ainda a esse ponto? De meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo vencer isso? Isso é autoanálise, é autoconhecimento, é olhar para dentro, é reconhecer que está vindo de lá, da vaidade, do orgulho, da falta de conhecimento, às vezes, sei lá, cada um faz a sua autoanálise agora. Conhecer-se, como se dizia o grande sábio aquele, conhece-te assim, conhece. E buscar constantemente esse autoconhecimento. Refletir sobre as ações, refletir, buscar entender por que estamos agindo assim e cultivar virtudes, conforme já dizemos. A importância, essa prática é muito útil. Cultivar as virtudes, toda virtude tem o seu contraponto ou vício. Então nós invertemos o foco e vamos cultivar a virtude. A paciência, a compreensão, a compaixão e assim por diante. Uma de cada vez, claro, mas todas ao mesmo tempo. Evoluir espiritualmente. Aqui está mais uma das práticas a serem atacadas urgentemente. Trabalhar a própria evolução espiritual, que aliás parece o que nós estamos fazendo agora. Enquanto alguém estudou um pouquinho em casa e veio aqui falar, agora nós estamos compartilhando. Isso é trabalhar a nossa reforma. Porque para poder vir aqui falar com vocês, eu tive que ler vários livros, vários textos. Pegar esse texto e pensar bastante neles. Já pensaram o quanto eu aprendi nesses 3 últimos dias? Ser exemplo. Acho que eu vou substituir, vou passar por cima desse. Ser exemplo vivo daquilo que ensina. Eu sei que não sou, mas eu estou a caminho. E quem está a caminho destas, está a caminho de todas as outras. Não é assim? Então, se não é um exemplo vivo, mostre que você está se esforçando para ser. Aí nós estamos a caminho. Estamos a caminho, como comentávamos agora. Educação e divulgação. Educação quer dizer trabalhar o nosso comportamento, as nossas escolhas, as nossas emoções. Educar-se para ser melhor, para ser mais entendido, para compreender melhor. Compartilhar conhecimentos espiritual é fundamental. Que brilhe a vossa luz. Que brilhe o vosso conhecimento. Não adianta nós termos esse conhecimento todo e guardar debaixo do alqueire. Não, tem que ser acima para que clareie a todos os caminhos. Então o conhecimento espiritual, por mínimo que seja que eu tenho aqui agora, tem que ser compartilhado com todos e em todos os lugares. Para isso mesmo estão aí os grupos de estudos. De dia, de noite, aqui, lá no Mãos Unidas, ali no Caminho da Luz, pode ser ali no Bezerra, só para citar os federados, porque eu sei que ali na Vila Nova tem um que não é federado, que serve como exemplo também. Vamos estudar, se matricular em um grupo de estudo, aliás, se matricular não, começar a participar num grupo de estudo,
Não para ser espírita ativista, palestrante, médium ou passista. Não, isso é uma coisa que só o tempo vai dizer para nós se sim, se é o caso ou não. Mas para aprender sobre o espírito, para cultivar as virtudes, para estudar a alma, estudar o mundo, o que é o mundo espiritual, o que é a reencarnação. Isso nós temos que saber, porque todos nós reencarnaremos, queiramos ou não. Conversas informais, todas as vezes que estamos num grupo, largar alguns conceitos, se nos perguntar, diz, não aprofunda muito, porque senão a pessoa vai ficar reativa. Então, se ela pergunta, você acredita na reencarnação? Sim. Reencarnação para mim é a coisa mais natural do mundo. Ponto. Espera a próxima pergunta, deixa assim. Deixa a pessoa com vontade de perguntar mais. Mas traz a informação espiritual. Qual é o tesouro do espírito? Frases curtas, bem colocadas, dá o conceito. O resto vem depois. Não precisa aprofundar. Mas trazer para a conversa informal informações que possam ser úteis. São sementinhas que nós estamos plantando e que um dia vai frutificar 30, 60 ou 100 por um, mas vai. Práticas diárias. Praticar diariamente. Integrar ensinamentos nas práticas diárias é essencial. Fazer com que esses ensinamentos, essas virtudes, esses conhecimentos integralizem-se nas nossas características, faça parte da nossa psicologia, da nossa forma de pensar, da nossa filosofia de vida, fique visível em nós esses conhecimentos espirituais. Meditar, orar, refletir, praticar a bondade, praticar sempre que possível, em todos os lugares, na gentileza, no jeito de ser, no sorriso, no cumprimento, no pequeno gesto de ceder espaço numa fila. Meditar profundamente, porque é em meditando que nós internalizamos, é na meditação, no entendimento a respeito do que significa aquilo. Orar para que as áureas se abram, para que a nossa alma se ligue ao mais alto, e refletir profundamente, que é buscar conhecimento. Ter consciência dos verdadeiros valores, porque nós só vamos ter consciência dos verdadeiros valores da alma, dos verdadeiros tesouros espirituais, quando além de conhecer, nós internalizamos eles. Porque se eu perguntar, todos nós sabemos, eu sei todos quais são as grandes virtudes da humanidade, né? Mas de conhecer a ter consciência, há um espaço a ser caminhado, a ser trilhado. Diálogo fraterno interreligioso. Isso aqui nós temos que olhar com toda a delicadeza, principalmente nós espíritas, porque é conteúdo básico do ensinamento espírita. O respeito à forma de pensar do outro. É a maneira, o diálogo interreligioso é a maneira eficaz de construir pontes daqui para lá e de lá para cá. É inaceitável que nesta época, no século 2000, quanto mesmo? Século XX, a gente diz assim, meu Deus, nós ainda temos guerras religiosas, nós ainda matamos, porque pensa diferente. Eu estava vendo ontem na internet, aqui não vamos localizar, você deve ter visto também, cristãos sendo executados porque são cristãos. Bem feito, porque bem pouco tempo atrás nós cristãos estávamos nos matando. A história é essa, a gente faz e depois alguém faz por nós. Mas voltando, me perdoem, é só uma expressão para valorizar a ideia da importância do diálogo entre as religiões, entre as pessoas de religiões diferentes. O respeito, o carinho, o criar pontes, porque nós não temos o conhecimento absoluto, não temos mesmo. Nós temos muito que aprender com os nossos irmãos católicos, umbandistas, com os nossos irmãos evangélicos ou orientais, muçulmanos, tibetanos ou qualquer outro. Todos eles têm muito a nos ensinar. Então nós temos que criar pontes de conhecimento que vai, de conhecimento que vem. Cria e fortalece laços fraternais. O diálogo interreligioso cria laços fraternais.
Hoje já existem muitas amizades e carinho, atitudes de respeito entre as religiões, entre pessoas de religiões diferentes. Mas isso tem que ser fortalecido ainda mais, porque se nós pararmos para observar, ainda existem pessoas disputando espaço ou clientela em nome da religião. É o contrassenso mais absurdo que nós podemos imaginar na nossa humanidade, é uma briga por princípios religiosos, porque isso quer dizer que nós estamos no sentido contrário daquilo que as religiões vieram para nos ensinar. Nós estamos inscritos num agrupamento religioso para estudar o Espírito, para aprender, para amansar as nossas iras e nossas revoltas, para nos tornarmos melhores e mais humanos, mais fraternos. É por isso que nós estamos dentro de uma religião, porque a princípio nós não precisamos ter religião nenhuma, nem do Espiritismo. Nós podemos fazer contato direto com a espiritualidade ou com Deus. Por que nós nos agrupamos? Porque nós somos frágeis e precisamos de apoio. Precisamos uns dos outros. Por isso nós nos congregamos em grupos religiosos. Mas a religião veio para nos fortalecer no amor, na compreensão, no perdão, na bondade, no entendimento. E não para guerrear. Kardec anotou no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, o homem de bem. Anotou as características do verdadeiro homem de bem como exemplo de perfeição assistida. O exemplo está lá no texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo os Espíritos, lá eu botei Kardec, anotou, e aqui eu digo segundo os Espíritos. Interessante, né? Mas por quê? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo está constituído assim. Tem o capítulo, a introdução e alguns textos que Allan Kardec colocou ali como estudo daquele tema. E na sequência a instrução dos Espíritos. Mas nós sabemos que esse texto está aqui nessa primeira fase, onde Kardec coloca os textos. Mas Allan Kardec não trabalhava sozinho, nós sabemos disso. Ele trabalhava sob inspiração e até, diria, sob coordenação dos Espíritos. Portanto, ele aprendeu com os Espíritos também. E ele mesmo era um Espírito encarnado. Os Espíritos nos ensinam, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Aqui nós estamos começando a desenhar aquele que já está construindo o reino de Deus, os valores espirituais, o reino dos céus. Já está construindo, já está acumulando os verdadeiros bens para a alma. Poderia até seguir um pouco mais, porque esse texto não tem como passar por ele de forma indiferente ou rápida. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a justiça de amor, de caridade, a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, e a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal e se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente a ocasião de ser útil, se ninguém tem de qualquer coisa que se queixar dele, enfim, se fez a outro que se desejar aquele que quisesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções. Eu vou deixar uma parte do texto para você buscar depois. Esse texto mexe com a alma das pessoas. Nós não saímos daqui de forma indiferente, nem que queiramos. E olha que é a 100ª vez que nós passamos por esse texto. Mas ele nos dá um norte dos verdadeiros valores do Espírito. E se não estão enumerados aqui todos os conceitos, todas as características do verdadeiro homem de bem, aquele que estiver no caminho desses estará no caminho de todos os outros. Nos ensinam os Espíritos nesse mesmo texto. Portanto, ali este possui a humildade, a compreensão e se
se esforça para ser útil, não prejudica ninguém, busca o progresso moral e o bem-estar coletivo. Portanto, meus irmãos, o resultado desse processo será um mundo com pessoas mais altruístas e indulgentes, em harmonia com a lei universal de amor e união pregada por Jesus. Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outra. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade, por fim o amor. O amor é a alma da vida. É a alma da vida. E assim Divaldo diz em um minuto, de uma forma muito mais completa e eficiente do que eu tentei dizer em uma hora inteira. Que possamos assimilar um pouco. Obrigado. Houve um tempo no nosso pouco tempo de Caminho da Luz que no final dos trabalhos a nossa querida, inestimável, incomparável Marina Jobim perguntava quem quer fazer a prece. E todo mundo saltava para trás e eu sou humilde demais. E eu lá na ponta da mesa assim, eu. Aí ela me chamava. Bendita Marina Jobim. Melhoramos o pensamento. Em paz e amor. Liguemos aos nossos mentores amigos. Lembremos de João Tomás, nosso mentor, a quem nós pedimos ilumine, de muita paz e de muita harmonia. Fortalece-nos na fé e na esperança. Traz aos nossos corações, à nossa alma, as melhores energias. Distribui a todos aqueles que se fazem presente nesse momento a mesma mensagem de paz e de amor. Leva aos nossos lares, aos nossos vizinhos, essa mesma mensagem de esperança. Aos hospitais, às casas de assistência, onde houver um irmão nosso nas ruas, nas praças, em desalento, ali esteja o nosso coração vibrando esperança e carinho. Que a paz, que a luz espiritual nos emane nesse momento e sempre. Que assim seja.